Que a graça, a paz de Senhor Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Vamos ao nosso estudo, irmãos? 1 Reis 17. Ele prediz contra Acabe. Quem era Acabe, irmãos? Acabe reina sobre Israel. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Excedeu que, como se fora pouco, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por sua mulher a Jezabel. Essa era má, irmãos. Filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Isso é forte, irmãos. Acabe achou pouco a perversão que seus antepassados praticaram e agiu de modo mais cruel ainda. Ele ignorou a lei mosaica, se unindo em matrimônio a uma pagã. Se tornou um adorador de Baal e ainda permitiu que sua mulher ocupasse todo o Israel, com santuários sacerdotes pagãos. Além disso, construiu um poste ídolo da falsa deusa, Acera, e o colocou como um símbolo de fertilidade em Samaria. Acabe provocou o Senhor, superando em iniquidade todos os reis anteriores. O Altíssimo, porém, preparava Elias para executar o seu juízo, como resposta às ações perversas da lei. Oh, glória! Elias prediz contra Acabe. É forte, irmãos. Medite na palavra. 1 Reis 17. Então Elias, o Tisbita, 2 moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Oh, glória! Ele simplesmente parou de chover, irmãos, por um período de aproximadamente 3 anos e meio. Forte, irmãos. A origem humilde de Elias ficava evidente quando nenhuma genealogia sua é apresentada, isto é, ele não procedia de nenhuma família sacerdotal ou renomada. Além disso, como profeta, ele não teria sido instruído em uma escola de profetas, ou mesmo convivido de perto com alguém influente. A única referência dele é do lugar onde ele nasceu, Tisbe, uma cidade tão pequena que até hoje sua localização é desconhecida, irmãos. Isso mostra que o Todo-Poderoso não precisa de pessoas notáveis ou dotadas de grande preparo. Ele anseia por servos dispostos a lhe obedecer, irmãos. Deus quer, irmãos, que você seja disposto a lhe obedecer. É forte, irmãos. Nem orvalho nem chuva haverá. Elias foi o profeta mais incisivo, audaz e valente da história de Israel. Ele foi enviado por Deus numa época de grande corrupção espiritual. Neste tempo, o povo estava tão entregue à idolatria que chegou a eleger Baal como padroeiro da nação. Até hoje, irmãos, a população está idólatra, servindo a Satanás, está amarrada. As pessoas atribuíam as faltas de divindades da chuva, as colheitas, a fertilidade e todos os benefícios que Deus proporcionava. Por isso, o juízo divino faria com que nem chuva nem orvalho caísse sobre a terra por um período de 3 anos e meio, irmãos. 3 anos e meio não teve chuva. Me diz na palavra de Tiago 5,17. Assim todos veriam quem era de fato o Senhor. A imprudez de Elias deu a ele grandes vitórias, mas também lhe rendeu a perseguição do rei Acabe e da Jezabel, que ocupavam pela seca. Eles mesmos elegeram Baal como seu ídolo, como seu rei, e depois culparam Elias. Elias é sustentado pelos corvos. Elias continua sua caminhada. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Na época de Elias, a corrupção sexual, moral e espiritual havia tomado conta de Israel. Olha, irmãos, na época de Elias, exploração, corrupção sexual, moral e espiritual havia tomado conta de Israel. Até hoje, irmãos, o mundo está assim. Uma corrupção. Meu Deus, Jesus. Bota logo, Senhor Jesus. Porém, o texto sagrado descreve o profeta como um homem de oração, separado do pecado e cheio de fé e de coragem. Olha o segredo, irmãos. Um homem de oração, fé e coragem. Somos valentes do Senhor.
Elias viveu inconformado com a apostasia da sua época. Sua postura indignada o diferenciava dos demais. Por isso foi escolhido por Deus. Ele saiu da sua pequena cidade para ser porta-voz da seca, o juízo divino para a nação. Depois de anunciar a repreensão sobre Israel, o Altíssimo ordenou que ele se afastasse sozinho. O profeta não se corromperia e aprenderia a depender plenamente da provisão celestial. Com isso, vemos que para preservar a integridade e a espiritualidade, há um preço a se pagar, irmãos. Se separar do mundo. Se separe do mundo, irmãos. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Irmãos, ele não hesitou. Fez conforme a palavra do Senhor, ao segredo, irmãos. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Isso é forte, irmãos. Os corvos traziam alimento para ele, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Os corvos era considerado um animal imundo, segundo a lei mosaica. Ele é necrófago, ou seja, se alimenta de cadáveres em decomposição. Essa ave também possui uma natureza egoísta, pois tem dificuldades de dividir seu alimento até com os próprios filhotes. Além disso, por ter uma aparência sombria e grasnido desagradáveis, muitos povos antigos acreditavam que o seu aparecimento simbolizava mau agouro ou presságio de morte. Porém, o Senhor usou o seu poder para transformar a natureza individualista de alguns corvos em altruísta, a fim de atender à necessidade de seu servo. Diante da grande seca e fome da época, jamais um povo renunciaria, por vontade própria, ao alimento para dar a um homem. No entanto, eles obedeceram à ordem divina e entregaram pão e carne a Elias todos os dias. Veja como o sofrimento não é motivo para desespero, irmãos, e sim para oportunidade para crer. Momento de desespero, irmãos, creia mais no Senhor. Do mesmo modo que Deus supriu a fome do seu servo, se você clamar e confiar, Ele providenciará o que você necessita, nem que seja de maneira inusitada, irmãos. Clame ao Senhor, irmãos. Clame ao Senhor. Oh, glória! Excedeu que passou dias e o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Isso é forte, irmãos. E Elias continua essa caminhada, irmãos. A viúva de Sarepta. Isso é forte, irmãos. Então viu a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Muito forte, irmão, essa passagem. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou. Ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Isso é forte, irmãos. Naquele tempo havia uma seca enorme, irmão, enorme. Todo mundo está passando necessidade esse tempo. Comamos e morramos. Aqui, a experiência de ser sustentada pelos rejeitados corvos daria lugar à experiência de ser alimentada por uma pobre viúva. Para proteger Elias, Deus o enviou para fora da sua terra. A cidade de Sarepta ficava na costa mediterrânea, entre Tiro e Sidom. O encontro entre o profeta faminto e a viúva necessitada deu à luz a um milagre que socorreria a família dela. Em Israel havia muitas viúvas sofrendo com aquela seca, mas foi a uma estrangeira que o profeta foi enviado, e nela foi vista a fé genuína. Oh, glória! A condição da viúva era sinônimo de pobreza e desamparo. A viúva de Sarepta, por exemplo, tinha apenas um pouco de farinha e de azeite, além de 2 gravetos, com o qual faria a última refeição para si e para seu filho, mas a obedecer sem questionar a ordem do profeta Elias. Obedecer sem questionar, irmãos. Obedeça a ordem do Senhor Deus, sem questionar.
Em dar aquele alimento a ele, a mulher foi honrada. Aqueles que estão vivendo circunstâncias extremas e apanhando gravetos na vida também têm a oportunidade de ser prontamente socorrido quando receber uma direção divina. Lembre-se de que o Altíssimo não trabalha da maneira convencional, por isso obedeça a sua voz, mesmo que no momento não compreenda nada, apenas obedeça, irmãos. Oh, glória! E Elias lhe disse: não tem mais, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dela primeiro para mim um bolo pequeno e traze aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Oh, glória, irmãos! A cidade inteira está passando necessidade, irmãos. Só ela tinha farinha e azeite, que é a prosperidade, né? Louvado seja o Senhor. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, irmãos. Muitos e muitos dias. Oh, glória! Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Oh, glória! A viúva teve abundância de farinha, azeite, porque atendeu às exigências da fé. E a fé atendeu à sua necessidade, trazendo sustento à sua família e ao profeta. A fé na palavra de Deus proporciona conquistas materiais, espirituais e físicas. Para ela, não há circunstâncias adversas, barreiras ou distância que não possa ser vencida. Mas por ser a fé um tesouro, ela também exige entrega completa e absoluta, assim como foi a entrega da viúva. Portanto, se renda ao Altíssimo sem reservas. Caso contrário, não alcançará o que ele tem preparado para você, irmãos. Isso é forte. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim? Para trazer à memória a minha iniquidade e mataras o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Forte, irmãos. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Ó glória, irmãos. Deus é maravilhoso. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: Elias, vês aí? Teu filho vive. Louvado seja o Senhor. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus é maravilhoso, irmão. Entregue sua vida para Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. O Senhor é poderoso, maravilhoso, irmãos. Entregue sua vida ao Senhor. Vivemos como na época de Elias, em que muitas pessoas falam em nome de Deus, na tentativa de usurpar para si a autoridade que não receberam dele. Por essa razão, distinguir quem de fato é verdadeiro se faz necessário desde aquele tempo. A imensa diferença entre a palavra de um homem de Deus e de um pregador. O homem de Deus é humilde e tem um caráter íntegro e justo. Ele transmite o espírito da fé, que ergue, fortalece e transforma a vida do aflito. O pregador, no entanto, passa apenas informações e teorias. Este, às vezes, é eloquente em seu falar. Nas suas mensagens não tem poder, por isso não ajudam efetivamente as pessoas. Sua postura é covarde, pois não confronta o pecado. Já o homem de Deus não teme as consequências de denunciar o mal. Além disso, o que ele fala se cumpre. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Busque a face do Senhor, irmãos. Elias apresenta-se diante de Acabe. Agora começa, irmãos. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, do 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre essa terra.
Agora Elias se ergue, se levanta e vai contra Acabe. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, irmãos. 3 anos e meio sem chuva, irmãos. Uma fome enorme, devastava a cidade. Porque cedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Obadias era um servo de alta confiança do palácio de Acabe. Ele mantinha sua fidelidade ao Senhor secretamente. Durante 3 anos, Jezabel perseguiu e matou todos os sacerdotes e homens de Deus que encontrou. Com isso, intentava acabar definitivamente com a fé de Deus, do Deus vivo. Contudo, Obadias conseguiu salvar a vida de 100 profetas, escondendo-os em 2 cavernas, tentando com pão e água. Isso é forte, irmãos. Jezabel era usada de Satanás, irmão. Ela matou todos os profetas no tempo, a não ser esse que foi escolhido pelo Senhor. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservamos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E partiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostou-se sobre os seus rostos e disse: és tu, o meu senhor Elias? Reconheceu Elias, o profeta Elias. E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei? Para que entregues a teu servo na mão de Acabe? Para que me mate? Acabe era ruim, irmãos. Muito ruim. Viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado? E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor: eis que aqui está Elias? E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Irmãos, quantas pessoas Acabe matou? Porque dizem que Elias estava numa cidade, quando voltava lá ele não estava, Acabe mandava matar todos. Todos e todos. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os tentei com pão e água? E agora dizes tu: vai, diz a teu Senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Oh, glória! Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e anunciou, e foi Acabe encontrar com Elias. Ele não tinha medo não, irmãos, ainda foi encontrar com Elias. Forte, hein? Forte. Elias e os profetas de Baal. Agora começa, irmão, a batalha, Senhor. Excedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Acabe acusava o profeta Elias de perturbar a paz de Israel com suas profecias. Além disso, ocupava por toda a desgraça que sucedia ao povo. Porém, o rei não conseguia ver que a causa de todos os problemas era sua idolatria a Baal. Estava cego espiritual, irmão. Para o pecador, ouvir a verdade sempre será um grande incômodo, mas somente ela que poderá libertá-lo. Se a pessoa der ouvidos à palavra de Deus, convertendo-se dos seus maus caminhos, encontrará livremente a salvação. Mas se a ignorar, continuará sofrendo com a consequência das suas más escolhas, irmãos. Forte, irmãos. Então disse ele: eu não tenho perturbação a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. Que ele confrontou o rei Acabe. Agora, pois, manda reunir-se a mim e todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comam da mesa de Jezabel. Isso é forte, irmãos. Muito forte. Elias falava com
intrepidez e coragem, porque não era comprometido com a corrupção promovida pelo rei. Sua consciência limpa e viva, reta diante do Altíssimo, lhe dava respaldo para enfrentar a opressão e vencer. Só cede ao domínio do mal e fica calado para suas afrontas aquele que, em alguma área da vida, está em falta com Deus. Forte, irmãos. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu seus profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ele seguia dois deuses, irmãos. Reconhecia que o Senhor é Deus, mas seguia as doutrinas daquele povo que era Baal. Amarrado, Satanás. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Elias desafiou os 450 profetas de Baal contra ele. Oh, glória! Deixe nós dois bezerro, e eles escolham para si os dois bezerros, um dos bezerros, e eu dividam em pedaços, e eu ponho sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa essa palavra. Eles estavam confusos, irmãos. Muito confuso. Os israelitas tinham um coração dividido entre Deus vivo e o falso Deus de Baal. Eles cocheavam na fé, como se estivessem aleijados espiritualmente. Isto é, eles saltavam de um lado para o outro e não decidiam a quem seguir. Da mesma forma, muitas pessoas têm vivido indefinidas dentro das igrejas. Querem a salvação, mas rejeitam a ideia de sacrificar o pecado. Desejam receber o Espírito Santo, mas não se dispõem a se entregar totalmente a Deus. Enquanto estiverem assim, serão infelizes e terão suas vidas estagnadas, irmãos. Estagnadas. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolherei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem que respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E excedeu que ao meio-dia zombaram deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Rapaz, Elias agia com autoridade, irmãos. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre os filhos. Automutilavam, irmãos, cortavam. Amarrado. Excedeu que, passando a meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Irmãos, e ficaram a manhã toda, ao meio-dia, a tarde quase inteira, irmãos. E nada de Baal escutar. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Oh, glória! E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Ao segredo, irmãos, restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Pega a visão, irmãos. Elias tomou 12 pedras, conforme é o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Elias tomou 12 pedras, representando as tribos de Israel, e com elas edificou o altar que estava destruído. Ao unir aquelas pedras, o profeta quis mostrar que o Senhor desejava continuar sendo Deus de Israel. Restaurar o altar de Deus significa voltar-se para ele com todas as forças. Antes de oferecer os sacrifícios, para obter o fogo do céu como resposta, era preciso eliminar a incredulidade, os maus sentimentos e todo o pecado que separa do povo do Altíssimo, irmãos. Irmãos, elimine, Pai. Elimine a sua incredulidade, os maus pensamentos, o pecado. Entregue seu coração ao Todo-Poderoso Deus. Ele está de braços abertos, irmãos, esperando você para ter comunhão contigo. Seja forte, irmãos. Medite na palavra, irmãos.
E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E eu fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu da água. Ao segredo, irmãos. Em volta do altar ele encheu todo de água. Depois vocês vão entender por quê. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. Oh, glória, irmãos. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Oh, glória! Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. O objetivo do confronto proposto por Elias era revelar o verdadeiro Deus de Israel e fazer com que o povo se voltasse exclusivamente para ele. O Altíssimo aprecia desafios de fé, pois ele é o caminho mais rápido para fazer o seu milagre acontecer, irmãos. Quando há ação de fé, ele responde e glorifica o seu nome. Aquele que crê no Senhor de Deus nunca será envergonhado, e as afrontas deste mundo jamais o abaterão, porque sabe em quem confia. Então caiu fogo do céu, forte, irmãos. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambiu a água que estava no rego. Entre Elias e os 450 profetas de Baal, o Deus que respondesse com fogo será atestado como verdadeiro. Elias sabia que não havia manifestação divina sem sacrifício. Por isso, preparou o altar de pedras e sobre ele a lenha e sua oferta sacrificial. Lançou também pó e cerca de 150 litros de água, a ponto de elas escorrer de cima do animal para os arredores do altar. Elias fez isso para não deixar margens para dúvidas quanto à resposta do Altíssimo viesse. Seu clamor foi rápido e simples. E imediatamente um fogo sobrenatural desceu do céu e consumindo tudo. Essa foi a forma que o Senhor usou para mostrar que Ele é o único que havia aceitado aquela prova. Isso é forte, irmãos. Forte, irmãos. Então caiu do fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambiu a água que estava no fogo. Isso é forte, irmãos. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai em mãos dos profetas de Baal, que nenhum desses escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Irmãos, tinha um sol enorme, irmãos. Ó, o que o profeta falou. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos e orou. Isso é forte, irmãos. Olha o segredo. E disse a seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Forte, irmãos. Uma pequena nuvem surgiu. E Elias, ali a resposta do Senhor. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Oh, glória! Uma pequena nuvem, irmãos. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, e o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Isso é forte, irmãos. A oração de fé envolve a perseverança e a sincera expressão do que há de mais íntimo na alma. O mesmo homem que havia orado anteriormente e que de pronto foi atendido teve sua confiança aprovada. Por 6 vezes Elias orou para que chovesse e não viu a resposta. Na 7ª apenas um sinal, uma pequena nuvem, até que os céus se abriram, a chuva abundante desceu. Mesmo que não haja qualquer sinal da nossa resposta no momento, devemos prosseguir crendo e também estar preparados para receber o que pedimos, irmãos. Esse é o segredo, irmãos. Continue orando.
continue buscando a face do Senhor, irmãos, que a tua bênção já chegou em nome de Jesus. Oh, glória. O Senhor é poderoso, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. Medite na palavra, irmãos. Se você ama a obra do Senhor, irmãos, passe e vídeo adiante. Ore pelo amigo, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.